lá. Vamos direto ao ponto hoje. A gente vai mergulhar na transição do Império para a República no Brasil. Aquele período super agitado, né? Fim do século XIX, começo do XX. Exato. E estamos com trechos de Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. A ideia é entender um pouco melhor, a partir do que ele escreveu, os conflitos econômicos, as manobras políticas, o papel dos militares. Tudo o que estava acontecendo ali e que, bom, moldou o início da República. É isso. Analisar essas dinâmicas que Faoro descreve. E é um período fascinante, porque você tem, assim, um choque claro. Ideias liberais chegando, importadas, né? Sim. Mas batendo de frente com as estruturas de poder muito antigas, sabe? Patrimonialistas, que Faoro diz que nunca sumiram de verdade. E essa tensão, ela aparece em tudo. Economia, política. Em tudo. Marca o período todo. Então, vamos começar pela economia. O que aconteceu depois da Guerra do Paraguai e da abolição? O caixa estava vazio, imagino. Vazio. E uma crise forte, especialmente no café do Vale do Paraíba, que dependia muito do trabalho escravo, né? E aí? Como o governo tentou lidar com essa falta de dinheiro e a mudança no trabalho? Aí já começa a confusão. Porque de um lado vinha a conversa liberal. O Estado não deve intervir, livre mercado, a cartilha clássica. Isso. Mas, por outro lado, a lavoura pedindo socorro. A indústria ainda engatinhando. Todo mundo queria ajuda do governo. Protecionismo, fomento. E o que fizeram? Emitiram moeda. Tentaram. Primeiro com o Tesouro, depois autorizando bancos a emitir. Só que é interessante notar, os planos para ajudar a lavoura muitas vezes não chegavam lá na ponta. Ah, é? E para onde ia o dinheiro? Acabava alimentando a especulação na cidade. Imóveis, bolsa, principalmente no Rio de Janeiro, que era o centro financeiro e político. E foi essa emissão meio descontrolada que levou ao famoso encilhamento, né? Com Rui Barbosa. Exatamente. O encilhamento foi, assim, uma tentativa de acelerar a modernização pela via do crédito fácil. Vários bancos emitindo moeda. E funcionou? No começo, parecia uma festa. O dinheiro em circulação mais que dobrou em 2 anos, de 1889 para 91. Só que era artificial. Uma bolha. Uma bolha gigantesca. Empresa de fachada surgindo toda hora, especulação com tudo e, claro, o resultado foi o colapso. Inflação disparou, crise de confiança, um desastre. E o Faoro, ele aponta quem ganhava e quem perdia com essa bagunça toda. Tinham interesses conflitantes aí, né? Sim, ele deixa bem claro. Os cafeicultores paulistas, por exemplo, que exportavam muito, queriam estabilidade. Precisavam de uma moeda forte e previsível. Faz sentido. Já outros grupos, mais ligados às finanças, talvez a uma indústria mais urbana, muitos com conexões políticas no Rio, esses se beneficiavam da inflação, do dinheiro farto, do crédito fácil. Entendi. Uma briga de interesses mesmo. Total. E essa briga acabou levando a uma reação forte. O pessoal queria ordem na economia. Isso culminou lá no governo Campos Salles com o tal do Funding Loan. O funding loan. O que foi isso, basicamente? Foi um grande acordo para renegociar dívida externa e, ao mesmo tempo, tirar de circulação o excesso de moeda. Uma tentativa de colocar ordem na casa, sanear as finanças. Ok. Saindo um pouco da economia, indo para a política. Os militares, eles foram decisivos na proclamação com Deodoro e depois com Floriano, né? Ah, sem dúvida. Não só proclamaram a República, como continuaram ali quase como um poder moderador informal, sabe? Intervindo sempre que achavam necessário. Mas e a relação com os civis? Com Rui Barbosa, os paulistas, como o Faoro descreve isso? Era tensa, uma disputa constante sobre até onde ia o poder militar. A própria Constituição de 1891 tinha lá uns artigos meio dúbios sobre a obediência militar, se deviam obedecer cegamente ou defender as instituições. Isso refletia essa briga. E no meio dessa tensão, como as elites civis se organizaram para governar? A gente sempre ouve falar da política dos governadores. Ah, essa foi a grande sacada do Campos Salles para estabilizar o sistema político. Um pacto, né? Exato, um pacto. Basicamente, o governo federal não se metia nos assuntos dos estados, deixava os governadores mandarem lá. Em troca, os governadores garantiam que fossem eleitos deputados e senadores leais ao presidente. E isso funcionou. Funcionou para dar estabilidade, mas o preço foi fortalecer demais as oligarquias estaduais. Elas ficaram com controle quase absoluto nos seus territórios. E esse controle local, aí entra o coronelismo, certo?
como ele funcionava ali na ponta, no dia a dia. O coronel era a peça-chave desse sistema lá no município, no interior. Era o chefe político local que fazia a política dos governadores acontecer de fato. Como? Ele controlava os votos, usava de tudo. Prestígio pessoal, troca de favores, um emprego aqui, uma ajuda ali e, claro, muita intimidação também. E a eleição em si era limpa. Limpa, longe disso. Fauro descreve a fraude como a regra do jogo. O famoso voto a bico de pena, que era literalmente escrever o resultado na ata. Manipulavam a apuração, as mesas, Nossa, e a maioria da população nem votava, né? Analfabeto estava fora, a participação era baixíssima, tipo 2%, 3% da população total. Era um sistema fechado, feito para manter sempre os mesmos no poder. entendi. Mas mesmo com esse arranjo todo da política dos governadores, o poder militar continuou forte. Continuou. E muito. A gente vê isso depois com as intervenções do Hermes da Fonseca nos estados, as tais salvações. Ah, sim, para derrubar oligarquias consideradas corrompidas, né? Isso. E a própria campanha civilista, que foi aquela disputa eleitoral tensa entre o Rui Barbosa, um civil, e o Hermes da Fonseca, um militar, mostra que o exército continuava ali como um ator político de peso, pronto para intervir. E enquanto essa política rolava entre oligarquias e militares, como ficava o resto da sociedade? As demandas sociais, direitos trabalhistas, a questão social. Então, segundo a análise de Faoro, as elites, tanto políticas quanto econômicas, resistiam muito a essa discussão. A cabeça era muito liberal contratualista, sabe? Ignoravam as desigualdades, os problemas dos trabalhadores. Isso criava um distanciamento, imagino. Um abismo entre a república oficial, oligárquica e a população, tanto a urbana, que começava a crescer, quanto a rural. Isso ajuda a gente a entender, talvez, fenômenos como Canudos, Contestado, o cangaço, como manifestações desse fosso, desse descontentamento ou até desespero. Olha, resumindo o que a gente vê nessas fontes pelo olhar de Fauro, a República Brasileira começou em cima de uma economia bem estável, né? Sim, com um encilhamento e tudo mais. E com um sistema político montado na exclusão. A política dos governadores, o coronelismo, a fraude eleitoral, era tudo para poucos. E a sombra militar, sempre presente. Sempre. Uma tutela constante. É como se as ideias liberais que importaram fossem só uma fachada, convivendo com a velha estrutura de poder patrimonialista de controle do Estado por grupos específicos. Interessante. Fica então uma provocação para o nosso ouvinte pensar. Se essa base foi assim, com exclusão política, arranjos econômicos para poucos e essa forte presença militar, como será que esses elementos continuaram a influenciar, a ecoar nos desafios políticos e econômicos do Brasil nas décadas seguintes, ao longo do século XX? É uma boa pergunta, né? Como essa origem talvez explique muita coisa que veio depois. Deixa a reflexão no ar. Por hoje é isso.